bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Fala para Camões. Eu sou Ju Palermo, muito obrigada por você estar aqui de novo. Hoje eu quero falar sobre capas de livros, né? Eu sempre falo obrigada por estar aqui de novo, eu fico pensando, mas pode ser que seja alguém que esteja aqui pela primeira vez. Se esse é o seu caso, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Inscreva-se no canal, por favor, para me ajudar. Já curte esse vídeo para me ajudar. Se você não tiver certeza que você vai gostar, no fim você descurte, pode ser, mas já curte já para garantir, né? E você aí que não é a primeira vez e não está inscrito ainda, eu não sei qual que é a sua picuinha comigo, né? Porque afinal de contas você está aqui me vendo de novo. Então, curte aí, né? Compartilha com os amigos, bota um comentáriozinho para mim, né? E enfim. Eu quero falar hoje sobre um assunto que eu não sei. A gente vai envelhecendo e tem algumas coisas que passam a não fazer sentido. Eu acho que isso é o comum, né? Veja aqui os meus cabelos brancos. Eu acho que isso deve ser comum do envelhecer, da vida, da idade, né? Eu vejo pessoas falando sobre livros, vejo muito pessoas falando sobre livros, né? Acho que eu já falei isso várias vezes aqui, o meu mestrado, que eu defendi em 2020, em plena pandemia, foi sobre booktubers, né? Os youtubers aí que falam de literatura, não existia BookTok na época, né? Nem BookGram, ou sei lá como é que se fala. Sempre me interessou muito pessoas que falam sobre livros na internet, especificamente porque eu falo sobre livro na internet. Então, assim, foi um objeto de estudo do mestrado, né? Do doutorado não tem nada a ver, mas continua sendo uma coisa interessante. Eu gosto de tomar banho vendo vídeos de booktubers, ouvindo e tudo mais, né? E tenho visto com uma certa frequência as pessoas falarem de capa de livro. E eu sei que nesse vídeo eu estou correndo todos os riscos de ser cancelada. Não que eu seja famosa o suficiente para ser cancelada, né? Então, foda-se. Mas estou correndo todos os riscos de ser taxada como você está desvalorizando o trabalho dos capistas. E eu quero dizer que talvez eu corra esse risco, né? Já quero deixar de antemão aqui o meu... Se você não for um capista de inteligência artificial, se você for um capista de fato, né? Os profissionais que fazem capas de livros têm esse trabalho, e eu não estou aqui dizendo que o trabalho deles não é importante. Eu vou dizer que o trabalho deles é acessório. Por que você está falando isso mesmo, Jana? Por que você está cutucando os capistas? Porque eu tenho visto muita gente, quando vai falar de um livro, fala muito da capa. Ah, eu li esse livro, nossa, a capa é linda. Ou, eu li esse livro, a capa... E daí, sabe? Eu fico pensando, porque eu não sei se essa é uma coisa que eu falo sobre livros, a não ser que a capa seja muito ruim ou muito bonita, não é um negócio que eu fale sobre, assim, sei lá, eu falei agora recentemente os livros que eu li, não falei dessa capa, aqui da Extravagância do Morto, não falei dessa capa, né? Do Cipreste Triste, também não falei. Aqui, A Morte do Ivan Illich, também não falei, né? O Daisy Jones and the Six, não falei da capa. O Nós Já Moramos Aqui, também não falei. Enfim, estou pegando livros que eu li agora em outubro e que eu acabei de gravar um vídeo falando sobre. Eu não fiquei falando porque, para mim, não acontece assim. Olha, vou comprar esse livro porque eu gostei dessa capa. Eu comprei A Morte de Ivan Illich porque eu sei que era um clássico que eu nunca tinha lido e que eu queria ler do Tolstói, literatura russa, né? Eu comprei A Extravagância do Morto, da Agatha Christie, porque eu sabia que era um romance da Agatha Christie. E se ele tivesse uma capa inteira preta, se ele tivesse uma capa com foto, se ele tivesse eu ia comprar do mesmo jeito, né? Eu comprei o Diário da Empregada, não foi porque a capa dele é uma foto de uma piscina, uma pessoa dentro da casa escura, à noite, com a luz acesa. Eu comprei o Diário da Empregada porque eu vi uma indicação me dizendo que esse livro era muito legal, e nem é. Mas, então, assim, a capa não me faz comprar um livro. E aí a gente tem aquele famoso ditado, não julgue um livro pela capa, né? Que, obviamente, né, significa a diferença entre forma e conteúdo, e a gente não está falando, obviamente, sobre livros, mas sobre pessoa, né? Às vezes a pessoa é feia, mas, poxa, ela é tão legal, ou ela é tão inteligente, né? Ou a pessoa é bonita, e, ao mesmo tempo, não é por causa que ela é bonita que ela necessariamente vai ser fútil, então ela também é legal, ela também é inteligente, enfim. O externo não necessariamente reflete o interno, então não julgue pela capa, ou o contrário, né? Nossa, essa pessoa é tão bonita, ela deve ser legal, vai lá, é um porre. Então, a ideia é meio essa. Mas aí, falando de livros, é essa a ideia, né? Não julgo o livro pela capa. Tipo assim, às vezes a capa do livro não é nada demais, mas é um puta livro. E também o contrário. Às vezes, nossa, que capa linda, o livro é uma bosta, né? Mas eu achei que a essa altura do campeonato, as pessoas já tivessem entendido esse não julgue o livro pela capa. Que pode se estender a não compre um livro pela capa,
ou não leia um livro pela capa, né? Ou não deixe de ler um livro pela capa. Mas tenho notado muito no BookTok, no Bookgram, no BookTube, as pessoas comentando muito sobre capa de livro. Ai, não gostei dessa capa, ai, a capa é bonita, ai, a capa não é. E, de novo, para mim, a capa é uma questão, é um acessório. Ok, ai, mas a capa do livro é importante. Na vitrine da livraria, na prateleira da livraria, quando está exposto ali, o livro chama a sua atenção ou não, é fato, eu não vou negar. E aí, de novo, eu não quero aqui entrar em treta com os capistas e com os designers todos, né? Mas com que frequência a gente compra livro hoje numa livraria e a gente compra livro de forma online? Acho que essa é a questão, né? É claro que também a gente sabe que existe já um estilo de capa que já te diz, por exemplo, eu vejo um tipo de capa, dependendo da fonte usada, se tem um foal dourado ou não, a gente já sabe, isso aqui é livro que eu não é livro de fantasia que não vai me interessar, é romantasia que me interessa menos ainda, é romance, é policial, né? A gente sabe pelo tipo de capa e não necessariamente é isso que eu também estou querendo dizer, né? É claro que a capa faz destacar o livro, mas eu vou te dizer, eu não me lembro de algum dia que eu fui numa livraria e olhei um livro e pela capa eu falei, ai, quero ver. Talvez a capa tenha me impressionado, aconteceu de eu pegar e falar, do que se trata? E ele falar, não. Da mesma forma, talvez, se um livro tivesse uma capa muito simples, eu não pegaria para ver e falar, nossa, legal, gostei, vou levar. Então, assim, eu entendo isso. Mas eu acho que hoje, em 2025, quase 2026, o grosso das pessoas que compram livro, infelizmente, compram livro pela internet, né? Eu estou dizendo isso morando em Campinas, que é uma cidade bem grande, que tem livrarias, mais de uma, e ainda assim é muito difícil eu comprar livro em livraria, porque, desculpa, apoio o empreendedor local e tudo mais, eu preciso de dinheiro para isso. E não estou exagerando, mas assim, às vezes eu vou numa livraria, eu vejo um livro, eu falo, nossa, que legal. Eu olho na livraria, o livro está custando R$70. Eu pesquiso na Amazon, ele está por 40. Eu sei que isso acontece porque o coitado do dono da livraria precisa vender o livro, pagar os direitos e ainda lucrar, enquanto que a Amazon faz contratos milionários. Eu sei de tudo isso, só que no meu bolso, os R$30 não fazia diferença. Desculpa. Se para você não faz, maravilha, apoie a livraria física e local da sua cidade e vai comprar. Eu, para mim, com a quantidade de livros que compro, R$30 mais ou menos em cada livro faz uma puta diferença. R$30 é outro livro, praticamente, né? E isso é muita diferença, assim. Eu vou na livraria aqui em Campinas, já cheguei a ver livro R$80, jogo no coisa R$39,90, até 40, que seja metade. Então, assim, infelizmente, gostaria de que essa questão não fosse um problema para mim e eu pudesse apoiar mais os negócios locais. Mas eu não consigo, pela quantidade, pelo volume de livros que eu compro e a diferença, né, é bastante. Por que eu estou dizendo isso? Eu, numa cidade grande, imagine cidades menores em que praticamente não tem livraria, né? Então, eu imagino, eu estou tirando esse dado da minha prega número 7, né? Mas imagino que, de maneira geral, até precisa ver isso aí nas pesquisas sobre livro, enfim, pessoas que compram livro, acho que, de maneira geral, no Brasil, a maioria hoje compra online. E aí, nesse sentido, eu não sei quanto impacto a capa tem. Mas aí também tem uma coisa diferente, que é eu ir na livraria sem saber o que eu quero, não vou olhar aqui, e eu ir na livraria já sabendo o que eu quero, buscar um livro específico, né? Eu passear na internet, uma coisa que nunca acontece. Eu vou passear no site da Amazon vendo livros, ou eu vou atrás de um livro que eu já vi, que alguém indicou, porque eu vi no Instagram da editora, porque um amigo me indicou, um aluno me indicou, eu vi alguém lendo, eu vi um booktuber falando sobre ele, então eu já vou direto procurá-lo. Aí, geralmente, você geralmente vai gostar disso aqui. Quem comprou esse livro também se interessou por esse. Que às vezes são recomendações nada a ver, porque a IA e a máquina falha, né? Às vezes é legal, né? Pode acontecer de eu fazer uma busca por autor, por exemplo. Acabei de ler o livro dessa autora aqui, já vou falar dessa capa. Nossa, gostei. E entrei na Amazon para procurar o nome dela, para procurar outros livros dela, né? Agora, se outro livro dela tivesse uma capa diferente, eu não vou comprar, que eu não gostei da capa. Eu não entendo, sabe? As pessoas falando tanto de capa. Eu vejo vídeos no TikTok, as pessoas falando capas de livros que a gente não aguenta mais. Eu fico me perguntando, vocês dão mesmo tanta importância assim para capa, sabe?
para mim é um negócio... fica a grande questão do objeto livro para você. E aí tem tudo a ver com uma coisa que eu falo aqui, às vezes, que é gente que não risca livro, gente que não vira livro, que não quebra a lombada de livro, assim como eu faço, né? Gente que não põe post-it, ou que não risca, ou que não rabisca, porque é a sacralidade do objeto livro, né? Enquanto que, para mim, o mais importante do livro, eu já falei isso outras vezes, é o conteúdo dele. O livro é esse objeto livro, eu preciso da materialidade dele para me trazer o conteúdo que está dentro. Eu não estou me importando se vai amarelar, se vai dobrar, se vai espirrar dentro. Claro que eu não vou fazer isso de propósito, mas enfim, né? Se eu vou riscar, se eu vou rabiscar, se eu não vou, não estou preocupada com isso, né? O livro não é um objeto sagrado para mim que eu precise. Oh, meu Deus, eu adoraria, acho lindo aquele povo que tem as estantes em casa com vidro, né? Que protege. Os meus livros não estão protegidos. Será que minha câmera vai cagar se eu fizer isso aqui? Infelizmente, eles não têm vidro protegendo, né? Eu gostaria de virar para os lados para vocês verem ela inteira, mas enfim, entra no meu Instagram que tem lá. Nos Reels tem um vídeo que eu mostrei a minha biblioteca inteira. Não consigo, né? Mas não é porque, ai meu Deus, porque os livros são sagrados e eu não quero que eles peguem pó. Eu adoraria se eles não pegassem pó, mas eu não tenho tempo, por exemplo, de ficar tirando pó dos meus livros. Talvez você que tem 200 livros em casa seja mais fácil. Caralho, aqui eu não consigo fazer isso, né? E, de novo, eu não estou preocupada, porque o mais importante do livro não é essa materialidade desse objeto. É o que o Saramago escreveu e que entrou em mim através dessas páginas, né? Entender essa história, refletir sobre ela, ou, no caso de um livro mais bobo, vira-páginas, as horas que eu me diverti lendo isso, né? Acabou, passou. Ah, então por que você não se desfaz do livro? Porque aí entra o rolê da coleção. E existe um fetiche do objeto livro, né? As pessoas entram na minha casa, pessoas que nunca vieram aqui, quando vem a primeira coisa que elas fazem é, meu Deus, quantos livros você já... Duas perguntas que eu sempre recebo. Você já leu tudo isso? E 2, você sabe quantos tem? E a resposta para isso é, não, eu não li tudo. 2, eu não sei quantos tem, né? Eu lembro uma vez, um amigo meu, Matheus, chegou aqui em casa, pá, a gente estava lá fora, tomando cerveja, acho que jogando, nem sei. E aí, no quintal. E aí ele entrou para fazer xixi, né, o banheiro aqui dentro, e sumiu. O Matheus não voltava mais. Eu voltei para ver, ele estava sentado, tem um sofá na frente da estante. Ele estava sentado no sofá, assim. O que você está fazendo? Ele falou, não, eu tô contando mais ou menos quantos livros tem, né? Eu não lembro, mas na época ele falou que devia ter 2.500, pela conta mais ou menos que ele fez. Eu realmente não faço ideia, né? Eu deveria ter esse cuidado de ter os meus livros catalogados. Uma coisa que eu queria ter que eu acho linda é aquele Ex Libris, sabe? Que é tipo um carimbo, esse livro pertence a, né? Mas eu já fiquei pensando no trampo que eu vou ter de tirar todos esses... Eu vou ter que fazer isso. De tirar todos esses livros aqui, deve ser. E carimbar um por um. Você já imaginou? Oh, minhas fitas de LED estão cagadas nas pontas, gente. E não é só aqui que tem livro, tá? Tem outra estante aqui, tem atrás de mim aqui, lá embaixo. No segundo andar da casa tem mais livro. Então, assim, imagina o trampo, né? De ficar carimbando um por um, catalogando um por um. Assim, é uma coisa que eu até queria fazer. Acho que, assim, se eu tivesse mais tempo na vida, e tempo significa dinheiro. Então, assim, eu ganho dinheiro suficiente para poder trabalhar menos, significa que eu tenho mais tempo, talvez eu entrasse nessa empreitada. Ou, assim, eu vou me mudar e obrigatoriamente eu vou ter que tirar todos esses livros, né? Talvez seja um momento de fazer isso, mas por enquanto não. Ou então tem muito dinheiro, pagar alguém para fazer, mas acho que não. Acho que eu gostaria de eu poder fazer mesmo, né? Se fosse fazer isso. Bom, subi demais. Não, eu fui tirar a câmera do lugar, agora está tudo cagado aqui, né? Tudo isso por quê? Porque eu estou falando do objeto livro. Se o que importa é a materialidade, quando você acaba de ler, você pode ir embora. Mas aí eu sou apegada, eu sou taurina, eu gosto de ter a minha coleção de livros, eu gosto de poder reler. Já aconteceu muitas vezes, por exemplo, de eu ter História do Cerco de Lisboa, pra você ter uma ideia, eu tenho 2 edições, porque eu vou falar sobre diferença de capa daqui a pouco, né? Essa primeira edição minha aqui é de 2009, 1º de julho de 2009, quando eu comprei essa aqui. E essa outra edição aqui é de 2018. 27 de julho de 2018, quando entrou no vestibular da Unicamp, eu falei, eu não queria outra, né? Queria comprar essa outra edição aqui. Não por causa da capa, mas porque o meu livro já estava mais velho. Eu nem sei, porque ele está meio
Dá para ver aqui, ó, de novo, não tem mesmo a sacralidade do objeto, né? Ele parece que está meio molhado. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu aproveitei e falei que era comprar um novo só para usar para a Unicamp, né? Enfim, a Unicamp acabou tirando logo da lista, enfim, já aconteceu. Deu teu livro e entrar no vestibular. 2 irmãos foi assim, quando entrou no vestibular da Unicamp eu já tinha aqui 2 irmãos, né? As meninas, quando entrou no vestibular, eu já tinha. Aí você fala, tá bom, mas ó, o Diário da Empregada nunca vai entrar no vestibular, tá? Isso aqui você pode dar. Não consigo, porque é a minha coleção. Eu gosto de ter os livros, é a minha história, história do que eu já li. Então, tem essa coisa. Mas não é sagrado, que não pode dobrar. Deixa eu matar as pessoas do coração de novo. Ó, dobrar lombada, quebrar lombada, riscar, rabiscar, né? Para mim não existe isso. E neste sentido, a capa dele também não é uma grande questão, né? Eu acho que tem a questão estética versus funcionalidade. E é claro que a estética é importante, claro que a gente gosta de estética. É o que eu falei, se o livro tem uma capa bonita, tanto melhor. Mas isso não é essencial, não é importante, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de livro de capa dura. Livro de capa dura é ruim de ler, porque geralmente é mais pesado, porque não dá para virar. Por exemplo, eu estou com um livro aqui de capa dura, né? Livro de capa dura é ó, porque para virar assim é mais difícil. É que nesse aqui ele já está mais velho, mas é ruim, né? Geralmente é mais pesado, é mais bonito capa dura, as pessoas. Mas eu gosto do livro mais leve, mais molinho, que eu possa virar, dobrar, riscar, rabiscar, quebrar assim, né? Porque para mim a funcionalidade do objeto livro vale mais do que a estética dele. Neste sentido, me importo pouco com capas. Vou repetir que eu entendo que uma capa bonita ou bem feita, dentro daquela proposta, pode fazer saltar os seus olhos, o livro, dentre outros livros, saltar os teus olhos. Mas de resto, eu nunca vou deixar de comprar, por exemplo, um livro que me indicaram que é bom porque a capa dele é ruim, sabe? Ou porque a lombada dele é estranha. E aí também, em se falando vamos lá, né, de colecionar livro, não é a capa que fica exposta, é a lombada. Né? Não adianta a capa ser bonita, porque o que fica exposto depois da biblioteca é a lombada. A não ser que você guarde seus livros todos assim, né? Eu não sei como que fica, né, no mundo, mas é a lombada, né, que faz a diferença, na verdade. Falando em lombada, teve uma época em que isso foi moda. Cara, isso aí, tipo, provavelmente 2017, 2018, que eu me lembro que estava trabalhando a Biblioteca Mágica de Bibi Bolken com uma turma de 7º ano, e eu, num colégio que eu saí em 2018, então foi antes disso, né, 17, 18, por aí, e falava, esse é o sistema Dewey, né, de catalografar os livros, enfim, é bem interessante, é um livro infantil, mas bem interessante porque traz essa história de como catalografar os livros. E aí eu pedi para os alunos me contarem qual era o sistema que eles usavam para organizar os livros deles na casa deles, né? Fiquei muito surpresa, porque era uma escola de classe média alta, e alguns alunos chegavam dizendo, mas em casa não tem livros, e eu falava, como não? Os livros da sua casa? Não, em casa não tem livro, mas os da escola, pelo menos? Ah, não, quando acaba a gente vende ou doa. Fiquei triste na época, mas é isso, né? Como é que se organiza seus livros? É do mais velho para o mais novo, conforme vai comprando, vai lendo o mais novo, vai guardando? É por tema? É por nome? Né? Eu trabalhei numa escola em que a louca da bibliotecária organizava os livros por editora. Ela era a única que conseguia encontrar o livro. Você ia na biblioteca, você não era capaz de encontrar o livro que você queria. Só ela conseguia encontrar, porque ela organizava por editora, né? Enfim, aqui em casa, que eu já falei, tem no Instagram, eu organizo por assunto e dentro do assunto por sobrenome de autor, né? E aí, entrou, na época estava essa moda de organizar por cor. Livros organizados na estante por cor. Aí, você já deve ter visto isso, fica assim, tudo azul, aí, a da lombada, né? Então, por exemplo, lombada azul, esse aqui, né? Aí ficaria provavelmente do lado desse aqui, ó, que a lombada é azul clarinho, mas é azul, né? Esse aqui, ó, aí já cagou, porque aí não fez direito o degradê, né? Mas, ó, livros de lombada azul, né? Mais escuros, mais... Aí, nesse sentido, a gente está botando Camões do lado de Saramago, do lado de Agatha Christie. E aí, esse outro Agatha Christie aqui, como a lombada dele é preta, ele ia estar bem longe, né? Ai, mas a estante fica tão bonita. Mas aí, de novo, beleza, funcionalidade.
nunca mais se encontra um livro, né? Mas aí que tá, essas pessoas que fazem isso, elas provavelmente não vão querer encontrar o livro de novo para reler, ou para buscar, ou para, né? Então, talvez faça sentido. Fico me questionando, organizar a estante por cor de lombada é uma coisa muito louca. E eu fico pensando nos livros antigamente, né? Quando a gente vê foto de biblioteca antiga, geralmente a gente tem livros assim, né? Capa dura. Você já vê aquela coleção Pensadores, da Editora Abril, que são todos verdes, né? É aquela coleção enorme, um monte de livro verde. Ou os livros da Penguin, é que agora aqui eu não tenho nenhum do clássico da Penguin. Eu tenho só da literatura brasileira. Da literatura brasileira, eles são laranjinha, essa edição laranja. Mas ainda assim, né? Se você colocar todos os livros da Penguin de literatura brasileira, eles vão ficar um do lado do outro com essa mesma lombada laranjinha, né? Estou tirando um monte de livro, depois vou ter que guardar tudo de novo, inferno. Enfim, não tem muita variação, é aquela coleção Os Pensadores, né? Bibliotecas antigas, geralmente os livros eram um rolê mais ou menos assim, que nem essa edição minha de 13 à mesa aqui que eu peguei da Agatha Christie, tá? Ó. Vermelho, capa dura, num couro, né? Em foal, e era isso, tá? Não tinha ali muita cor, né? Geralmente os livros eram ou no vermelho, ou num vinho, ou no marrom, verde, preto, azul, e era isso, não tinha grandes coisas, né? Capa dura, e aí, assim, se eu tivesse toda uma coleção Agatha Christie inteira assim, ela não seria interessante? Porque a capa... Ai, mas a capa é bonita, porque ela é dourada. Sério, né? Ou essa aqui, eu acho bonita essa capa, dessa edição dos Lusíadas, né? De Camões. Ela é um tecido, que também era bastante comum, né? Você ter essas capas encapadas com tecido. Eu acho bonito com esse padrão, assim. Fica essa lombada bonita, mais redondinha, de tecido também. Esse aqui tem até uma fitinha. E aí, não é? É bonito. Tá, você já leu os Lusíadas? O que importa é isso. Eu mesma nunca li inteiro, confesso. Li as partes mais importantes, mas nunca li inteiros, né? Então, é o que mais importa, né? É que eu falei, como eu falei aqui, da Companhia das Letras, a coleção antiga dos livros do Saramago, e eu tenho vários aqui, eles eram sempre assim, com essas capas, com essas imagens abstratas, né? Que, se eu não me engano, são dele mesmo, não era isso? Era dele mesmo que fazia isso? Não. Nesse caso, não. Capa do Hélio de Almeida, sobre relevo de Arthur Luiz Pisa. Arthur Luiz Pisa, então, essa capa aqui abstrata. E aí, aqui ainda o cerco de Lisboa, a gente ainda consegue perceber, né? As setinhas, o cerco em volta, ainda faz sentido. Mas tem umas que são bem abstratas mesmo. Depois de um tempo, a Companhia das Letras reeditou toda a coleção do Saramago, fazendo essas capas assim, que são mais diferentonas, né? E que eu não acho legal. Até porque aqui não dá leitura direito. Você tem que parar. O que está escrito aqui mesmo? História do cerco de Lisboa. Entendi. Né? Eu acho estranho. Era melhor assim, mas também não é uma capa. Nossa, que capa, né? E, de novo, é um Saramago maravilhoso, com essa capa, sem capa. Né? Não é isso que importa. Eu vi um booktuber muito famoso falando desse livro Ninféias Negras. Ele achava que era um livro maravilhoso e que tinha um problema, que era o título de Ninféias, que poucas pessoas sabem o que é Ninféias, e que a capa tinha que mudar, né? E a capa do livro Ninféias Negras é uma ninféia negra, né? Tá aí para me dizer que o livro vendeu pouco porque a capa não é boa, sabe? Cara, realmente, assim, eu não sei. De novo, é claro que eu gosto de uma capa bonita. De novo, esse livro que eu acabei de ler, hoje, inclusive, achei super legal, Como Desvendar Seu Próprio Assassinato, é um livro, a capa é belíssima, super legal, com os elementos tudo a ver. A mansão, o pássaro, que tem sentido na história, mesmo eu não gostando. Ele tem essa moldurinha aqui em volta, bonitinha, né? Que se repete atrás. A fonte é interessante, né? Na lombada aqui, você tem a lombada vermelha com esses simbolinhos, ó, o simbolinho, né, da caveirinha, o nome da autora, tem outro simbolinho aqui, que é um simbolinho que se repete nas aberturas de capítulo, dentro do livro. Então, assim, aqui, ó, tem um projeto gráfico super bacana esse livro. Mas se ele fosse ruim, a capa bonita não ia salvar de nada, entende? E se ele fosse um livro com uma capa assim, ele continuaria sendo incrível. E eu não ia dizer, podia ter uma capa mais bonita, né? Eu não sei, eu acho que o pessoal que comenta sobre, fala tanto e dá tanta importância para a capa quando vai falar de um livro,
É porque tá sem argumento para falar, né? De estratégias narrativas, de compreender. É a mesma coisa quando fala, eu não me conectei com nenhum dos personagens. Isso também para mim não faz diferença. Eu não leio o livro para me conectar com o personagem ou não. Eu leio o livro para me interessar pela história. Se é um livro bom, falar de livro bom é difícil, né? O que é bom, o que é ruim, mas enfim, se é um livro edificante como esse aqui, que pode mudar a sua vida, poxa, né? Pensar, refletir. Se é um livro de distração, um thriller, que eu adoro também, né? Mas que não é um livro, nossa, maravilhoso, melhor. Para me distrair naquele momento, eu tô cagando para capa, com todas as desculpas aos capistas. Até peguei aqui 2 livros da Urutau, que eu trabalhei para essa editora, fazendo revisão. E o Tiago, que geralmente faz as capas. Aliás, o Congresso da Melancolia do Léo Tavares é um livro tão sensacional que eu indico demais. E o Coisa Amor do Pedro Jucá também, são 2 livros que eu revisei, tá? E o Tiago fazia essas capas meio estranhas, mas que tem tudo a ver com o livro, né? Tem todo um trabalho de pensar na capa, não é qualquer coisa, não é qualquer imagem, porque o trabalho do Tiago eu conheço, né? E gosto. Mas, de novo, o Congresso da Melancolia é um livro tão legal, mas a capa eu não gostei. Ou, é tão legal e a capa é tão maravilhosa. Eu acho que é um plus. O livro é bom, o livro é legal e a capa é legal, né? Agora, escolher um livro pela capa, ou pensar se a capa vai ficar bonita na minha estante, porque na minha capa é a lombada que aparece, né? Eu acho que, assim, o que me chama mais atenção, se tá lá, se eu estiver passando na Amazon, uma coisa que eu nunca faço, ou se tiver exposto na livraria, vai chamar mais a minha atenção o título do que a capa. E aí, claro, se é uma capa que eu acho bosta, que não dá leitura do título, nesse caso atrapalha, né? Mas o título, uma recomendação é o que me faz comprar um livro, não a capa, né? Eu não sei se isso é sintoma desse povo que usa o livro como mero objeto de decoração. Por que eu estou falando mero objeto de decoração? Porque o livro é um objeto de decoração. Eu não posso ser hipócrita com esta parede que fica na minha sala de dizer que o livro não é um objeto decorativo. É que ele não é só isso. Ele não é um mero objeto, ele não é só um objeto de decoração. Ele é também um objeto de decoração. Para mim, depois de lido, ele vira um objeto de decoração. Não ele sozinho, mas para mim o conjunto dos livros que li na minha vida, né? Então, existe esse fetiche do livro. E que legal que as capas sejam bonitas, mas eu sinto que hoje a discussão está muito superficial em torno de aspectos superficiais, como a capa, que é o povo que vai depois guardar o livro na estante por cor da lombada, né? Mas aí também talvez seja porque os livros que estão fazendo sucesso não tenham mesmo muita coisa para ser dito sobre eles, sabe? Talvez, né? E aí entra, para eu fechar como eu comecei o vídeo, talvez eu esteja ficando velha, sabe? Deixa o povo ler livro de dragão que se apaixona, sei lá, por uma pedra e tem uma capa, a rainha do trono do sei lá o quê, que eu já vi uns 15 livros diferentes com a diferença aí parece que pega 3 dados, assim, o dado com rainha, princesa, né, e outro, e joga. Sabe aqueles negócios assim, descubra o seu nome de bruxa com o dia do aniversário, aí você vê lá, o dia que você nasceu tem uma palavra, o mês tem outra cor da blusa que você tá, e aí sai, sei lá, Morgana do Vale Dourado, né? É mais ou menos isso, assim, esse livro parece, né? É rainha, ou é princesa, ou é não sei o quê, do trono, ou do reino, ou do vale, ou não sei o quê, encantado, de vidro, de ferro, de cristal, de marfim, de rosa, de sangue, né? Talvez eu que esteja velha, e esses livros que vocês leem são super legais, né? E aí eles fiquem lindos e organizados na estante por cor. E a capa é muito importante. Eu acho que não, sabe? Mas aí, de novo, talvez eu seja só mais uma voz velha dizendo coisas sem importância, né? E eu não quero ser hipócrita. Eu adoro colecionar os meus livros. Eu adoro quando eles vão para a estante depois de lidos ou antes de lidos e me esperando para o momento de lê-los, né? Eu adoro. Eu gosto de um livro que tem uma capa legal. Mas isso tá, sei lá, não entra entre as 10 coisas principais de um livro, sabe? E acho que vocês estão dando valor demais para tudo isso.
Ah, você falou mal de romantasia. É, eu falei, eu tenho muito mais para falar. Só não vai ser hoje. Não me odeie. Ou se quiser me odiar, faz assim, manda esse vídeo para todo mundo que vai me odiar. Vai ser legal. Eu volto. Comenta aqui para mim. Você é louca? Não acho. Beleza? Comenta. Vamos conversar. Porque realmente, às vezes, eu acho que eu estou enlouquecendo. Eu mostrei todos os livros, as capas de livro que eu queria mostrar? Eu acho que sim. Estou tão doida que já nem sei mais. Tá bom? Obrigada. Me comenta aqui para mim. Sei lá, assim, para me dar um alento, Ju, não, não é só você, também tenho achado estranho essa coisa de gente comprando livro por metro para enfeitar a sala, né? Ou, ah, não, eu acho que bom, e enquanto está lendo, o que estiver lendo, eu penso isso, assim, eu vejo, né? Eu tenho uma turma de primeiro ano, eles são muito leitores, eles estão sempre lendo alguma coisa. E no começo, o meu negócio foi, nossa, que gracinha. Depois eu fui ver o que eles estavam lendo, e eu fiquei, Mas ok, eles estão lendo, ótimo, melhor do que os que não leem nada, entendeu? E talvez, poxa, com 14 anos, deixa eles lerem o que eles quiserem, né? Eu não estou querendo que eles leiam Saramago. Com 14 eu também não lia Saramago, eu li Agatha Christie, talvez. E aí, na sua visão, Ju, Agatha Christie é melhor que romantasia? Porra, para mim é, talvez para eles não seja. Eu não quero ser também essa chata, essa caga-regra, né? Tá lendo, tá bom, beleza. Mas eles têm 14 anos, né? Eu vejo aqui a onda da mulherada de 30 fervendo com os livros assim. Não sei o que você acha. Vale a pena me chamar nesse vespeiro? Trazer isso no próximo vídeo? Vou trazer a psicóloga. Foi a psicóloga que falou, não fui eu, né? Gente, leiam o que quiserem. Sabendo que seremos julgados por isso. Eu sou julgada, porque eu gosto de romances policiais. A grande questão é que eu tô cagando. Né? Se você se importa muito, deixa um comentário. Beijo. A gente se vê na próxima. Cuidado com as capas, hein?